Irmãos, 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30, quem achou a palavra de Deus diz amém. Diz assim a palavra: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou as 12 pedras conforme o número da tribo dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaço e o pôs sobre a lenha. Amém? Até aqui. Pode tomar o assento em nome do Senhor Jesus. Pode bater as palmas, irmãos, que o Senhor merece. Aleluia, glória a Deus. Aqui, irmãos, nós vamos ver impressionante acontecimento em um tempo de uma crise. Em um tempo de uma crise que aonde tinha que ocorrer o que? Um conserto. Tinha que consertar o altar. Nesse tempo que houve essa crise, por causa do desequilíbrio de um rei que não soube governar numa cidade que era para ser governada conforme o querer de Deus, conforme a vontade do Senhor. Esse rei não soube lidar com a situação que ocorreu na cidade de Samaria. Ele se desgovernou em meia caminhada, fazendo todo mundo sair fora da presença do Senhor. Deus levanta um homem chamado como Elias. Deus levanta Elias com autoridade. Elias era uma pessoa que estava na dele. Elias era uma pessoa que era sempre na dele. Ele só fazia aquilo que Deus mandava. Ele só fazia aquilo que o Senhor tocava nele, despertava ele para ele falar ou fazer. Lá ia Elias. Elias era um profeta que todo mundo temia. Elias era um profeta que todo mundo temia ele, pela forma que ele expressava, aleluia, a mensagem de Deus, da forma que ele expressava aquilo que Deus queria passar para o povo. E chegou um ponto então que Deus despertou a Elias, porque Acabe estava completamente perdido e não estava tendo mais a visão. Acabe perdeu uma visão principal que não poderia ser perdido, aleluia, levando a Israel, a cidade, a todos a cair em uma idolatria. Isto levou o povo a quebrar algo muito importante que eles tinham, aleluia, que eles tinham obtido. Levou algo a eles se dividirem. Quebrou a comunhão com Deus. Aleluia, quebrou a comunhão com Deus, quebrou a aproximação de Deus com aquele povo. O relacionamento de Deus com aquele povo foi quebrado por causa de uma idolatria que houve dentro da cidade. Aleluia, quem está entendendo diz amém. E desse processo houve uma crise. Elias se levanta e profetiza contra o rei de Israel, contra Acabe, que não ia chover, aleluia, que não ia descer chuva, que não ia ter abundância, e eles estavam acreditando, aleluia, nos seus ídolos. Eles estavam acreditando nos seus profetas. Eles estavam acreditando naqueles profetas que estavam
profetizando, o povo estava em crise, eles até poderiam zombar de Elias naquele momento. Talvez no dia que Elias aplicou a palavra, a profecia, a mensagem de Deus, não aconteceu na hora, mas aos decorrer de dia começou a acontecer, irmãos, a palavra que o profeta Elias entregou para aqueles profetas do rei, conhecido como os profetas de Baal. É por isso que nós devemos tomar o cuidado, e nós temos que somente olhar para Jesus Cristo, o autor e consumidor da nossa fé. É Ele que nos guia, é Ele que nos conduz, é Ele que nos leva à salvação, é Ele que nos mostra o caminho verdadeiro, é Ele que leva nós a aproximar de Deus, é Ele que leva nós a ter um contato com Deus, a comunhão com Deus. E nós temos que ser, irmãos amados, olhar somente para Ele e discernir os espíritos, discernir se estão sendo usados por Deus ou não. E eu quero te dizer aqui nessa tarde, através dessa palavra, houve uma crise, e nessa crise houve uma grande perseguição. Eles estavam culpando o profeta Elias, mas a culpa não era dele, a culpa era de quem estava governando dentro da cidade de Samaria. Por causa, aleluia, do descuido do rei, houve essa crise, e Elias, ele foi perseguido, uma perseguição contra o profeta. O profeta não fez nada demais a não ser entregar, aleluia, o recado de Deus. O profeta não fez nada demais, só entregou aquilo que, aleluia, era para ser dito para o rei. Se já não tinha profeta que falasse, Deus levantou Elias e foi e falou. Elias teve coragem, aleluia. O que estava acontecendo em meio a essa crise? Em meio a essa crise que estava acontecendo, irmãos, no meio do povo de Samaria, já era algo atraindo para que o povo se aproximasse. A crise que estava vindo, aleluia, sobre Samaria, era para que o povo viesse consertar a sua vida, para que eles pudessem colocar em ordem o que? O principal, o altar do Senhor. O altar precisava estar, aleluia, consertado. E quando fala de altar, fala de restauração. E quando a gente vê a palavra restauração também, não está falando em quatro paredes, mas está falando em um sentido espiritual. Aleluia, um conserto no altar e uma restauração no altar. É trazer novamente a comunhão de Deus no meio do povo. É trazer a comunhão do Deus Todo-Poderoso novamente para o meio do povo de Deus. Quem está entendendo diz amém. Levanta a mão, bate palma e dá glória. Aleluia. O altar estava quebrado em Samaria. O altar estava desconcertado em Israel. Precisava eles arrumar. O altar desconcertado, Deus não responde. O altar desconcertado, Deus não fala. O altar desconcertado, Deus não opera. Eles achavam que Baal estava operando com o altar desconcertado. Eles achavam que Baal estava fazendo com o altar desconcertado. Aleluia. Mas não. Para Deus falar novamente, para Deus operar novamente, precisa o altar estar de pé, precisa o altar ser edificado novamente, precisa reparar o altar, arrumar o altar, para Deus poder falar. Aleluia. Precisa a vida estar de pé, alicerçada espiritual.
aleluia. Nesse momento, enquanto o altar estava quebrado, os profetas começaram a profetizar. Altar, aleluia, quebrado, aleluia, desorganizado. Os falsos profetas conseguem enganar, os falsos profetas conseguem mentir, aleluia. Altar desconcertado, eles conseguem pregar usando o nome do Senhor, mas quem tem o altar de pé, ele não é enganado. Quem tem o altar de pé restaurado, o Espírito de Deus está sobre ele, o Espírito Santo está falando com ele toda hora, o Espírito Santo está na vida dele toda hora. E eu quero te dizer nessa tarde, meu irmão, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, se o teu altar está de pé, pode ter certeza, o Espírito Santo não vai confundir você, o Espírito Santo, ele vai falar contigo, vai te ajudar. Se o teu altar está de pé, o Espírito Santo de Deus, ele vai ajudar você na sua fraqueza, a sua vida vai ser abençoada. Aleluia, glória a Deus. Os falsos profetas começaram a profetizar, começaram a pregar, o altar quebrado, e não tem forma de Deus operar, não tem forma de Deus falar, não. Se a pessoa está, aleluia, com o altar desconcertado e dizer que Deus está falando é mentira. Deus só fala com o altar consertado e de pé, aleluia. Deus só fala com a pessoa que está em consagração com Deus. Deus só fala com a pessoa que está em comunhão com Deus. Deus só fala com a pessoa que está com a vida no altar, dia e noite, empenhado na presença de Deus, debaixo da graça e subindo. Deus só fala com esse tipo de pessoa. Aleluia. Elias viu a cena dos profetas de Baal, tudo profetizando, aleluia. Irmãos, profeta que está com o altar quebrado, ele vê a situação e profetiza em cima daquela situação. É o que muitos têm, é o que muitos acontece, pela situação que acontece, que está vendo, profetiza, aleluia, pelo motivo que está ocorrendo, que está vendo a situação, buscando aqui, buscando ali, profetiza, aleluia, glória a Deus. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus é um Deus que revela, é um Deus que fala, é um Deus que mostra as coisas corretas. Sabe o que aconteceu com Daniel, quando o rei determinou para matar todo sábio que estava na Babilônia, porque ninguém estava discernindo, aleluia, o sonho do rei. E naquele sonho que o rei teve, o rei convocou todos os profetas que ele tinha ali no seu reinado. Ali todo mundo tinha que, aleluia, adivinhar o sonho, tinha que saber discernir o sonho. E o rei decretou: quem não sabe discernir o sonho vai morrer. Então chegou a Daniel a palavra do rei, o decreto do rei, que nenhum daqueles profetas que tinha na Babilônia conseguiria discernir o sonho do rei. Mas Daniel, cheio do Espírito Santo, quem está com o altar de pé e consertado diante de Deus, ele não se corrompe em terra estranha, ele não se corrompe na Babilônia. Ele pode passar na Babilônia, mas o altar vai continuar de pé do mesmo jeito. Daniel então olhou para o soldado Ariote e disse para o rei: olha, diz para o rei para dar prazo de uma semana, porque o meu Deus, ele vai revelar o sonho do rei, e eu vou decidir o sonho do rei, e ele vai saber que tem Deus ainda. Oh glória! É o que aconteceu, aleluia. E Elias viu aquela cena, aqueles profetas. Então Elias disse: olha, você se achega até a mim, aleluia, se achega até a mim, vocês vão conhecer Deus. Se achega até a mim agora, que vocês vão saber quem é Deus, aleluia. Elias estava no tempo da crise, e no tempo que Deus falou com o profeta Elias, foi bem no tempo da crise,
No tempo que Deus falou com o profeta, dizendo: desce e se encontra com Acabe agora, e diz para ele que vai haver chuva. Aleluia! Elias desceu, viu a cena dos profetas de Baal e disse: vocês já chegam até a mim para ver, para conhecer, aleluia, para vocês enxergar. Glória a Deus. Se achegaram tudo em volta do profeta, e o profeta lançou um desafio. O Deus que responder esse vai ser Deus. O Deus que falar com nós aqui agora vai ser Deus. O Deus que nós invocar e Ele responder com fogo é Deus. Aleluia. Deus só fala com quem está com a vida no altar. Deus só fala com quem que não se corrompeu. Aleluia. Deus só fala e responde com quem está em santidade com Cristo Jesus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que todo mundo chegou. Elias mandou eles invocar o seu Deus. Estava ali os holocaustos, o sacrifício. Eles botaram a lenha, botaram o bezerro, e eles começaram a invocar a Baal. Eles começaram a clamar a Baal. Eles começaram a pedir a Baal. Foi passando a hora, chegou o Elias, estavam tudo já se reparando tudo, para que Deus pudesse falar com eles. Irmãos, o altar estava de qualquer maneira, e de qualquer maneira Deus não fala, de qualquer maneira Deus não responde. Elias mandou eles parar com tudo aquilo e diz: olha, vocês param aí agora e vêm até a mim. Naquele momento Elias pegou as 12 pedras e começou a edificar o altar. Ele começou a botar no lugar as pedras. Deus só vai responder quando o altar estiver na posição certa, na posição correta. Deus responde. Irmãos, tem muitos profetas dizendo que o altar está ainda de pé, que Deus ainda fala. Aleluia. Ele pode estar com o altar de pé, se não estiver na posição de Deus e na direção do Espírito Santo, não adianta nada. Aleluia. Levanta a mão, bate palma e dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele começou a botar as pedras, as 12 pedras, que representavam as 12 tribos de Israel. Ele começou a montar o altar, colocar o altar. Aleluia. As 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, da tribo de Israel. E veio a palavra do Senhor enquanto ele estava arrumando, dizendo: Israel será o teu nome. Aleluia. Deus estava falando com o profeta Elias quando ele estava consertando o altar. Tu vai edificar o meu altar e tu vai consagrar no meu nome para que eu possa responder com fogo. Tu vai consagrar no meu nome. Aleluia. Foi o que Elias fez. Consertou o altar, arrumou o altar. O altar desarrumado, Deus não fala, Deus não responde. Ele teve que consertar o altar. Ele começou a arrumar o altar. Em primeiro lugar, nós temos que ver a nossa vida. Aleluia. Nós temos que se colocar na presença de Deus. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Com o nosso altar, aleluia, na presença de Deus, a nossa oração ela tem efeito, a nossa oração tem resposta, a nossa oração ela é respondida, a nossa oração é restaurada e Deus responde. Se nós tivermos o altar de pé, pode ter certeza, você vem no culto da tarde, você vem no culto da noite e Deus ele fala contigo. Se o teu altar está de pé, consagrado perante a presença de Deus, aleluia, pode ter certeza, você dobra o teu joelho e a tua resposta já chega na hora, porque Deus ainda fala para o profeta que tem a vida no altar. Aleluia.
Elias montou o altar, como se realmente, novamente, a aliança poderia ser concretizada novamente. A comunhão, a restauração é algo muito importante. Aleluia. Elias construiu o altar e restaurou o altar para Deus poder falar. Precisa a presença de Deus reinar novamente. Precisa nós enxergar a presença de Deus de novo. Aleluia. Precisa Deus operar novamente. Aleluia. No livro de 2 Crônica, capítulo 15, versículo 8, a gente vai ver que Asa esforçou e renovou o altar do Senhor. Quando ele reinou, ele disse: idolatria aqui não. Ele quebrou tudo, restaurou o altar, ele consagrou o altar de Deus. Em 2 Crônica, capítulo 24 e no versículo 13, a Bíblia vai dizer que a casa do Senhor foi restaurada, aleluia, e ao seu estado fortalecida. Aleluia, a casa do Senhor foi restaurada, foi renovada novamente, para que a presença de Deus viesse reinar no meio do povo de Deus. Aleluia. 2 Crônica 33 e 16, a palavra de Deus afirma que Manassés restaurou o altar do Senhor. Aleluia. Neemias capítulo 3, versículo 8, aleluia, a Bíblia diz: é dito que, aleluia, Jerusalém foi restaurada, tanto a sua altura como a sua largura, foi completa, não foi pela metade. Irmão, precisamos ser restaurados com Deus, precisamos ter uma restauração na nossa vida, para Deus poder habitar e para Deus poder operar novamente como operava. Aleluia. No capítulo de Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 35, do 9 ao 15, a gente vai ver que Jacó também estabeleceu a comunhão com Deus, restaurando o altar. De qual forma? Quando Deus falou com ele naquele momento, naquele deserto, Jacó se levantou, edificou o altar e disse: aqui é a casa de Deus, aqui é Betel. Aleluia. Jacó restaurou o altar para Deus poder falar com ele. E eu quero te dizer nessa noite, se nós temos como altar faltando alguma pedra, vamos botar as pedras no lugar, na direção de Deus, no caminho de Deus, perseverar na presença de Deus, para Deus poder nos abençoar, nos restaurar nossa casa, nos restaurar nossa família, restaurar o nosso casamento, para nós ser abençoados por Deus e nós ver a mão de Deus operar na nossa vida. Levanta a mão, bate palma da glória. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se nós temos na presença de Deus, Deus tem que falar contigo. Nós temos que ouvir a voz de Deus, porque Deus ainda fala com o homem. Quem dizer que Deus não está falando ainda no tempo de hoje é mentiroso, porque a Bíblia diz que Deus fala. Foi rasgado o véu de cima a baixo e Deus deu acesso para nós falar com Deus. Então Deus ainda fala com o homem. Aleluia. Deus fala com a mulher que se coloca. Agora quem não está, aleluia, na direção de Deus, com a vida quebrada, pode ter certeza, Deus não escuta, Deus não ouve e Deus não fala, porque Deus fica calado. Deus quer pessoa pura, de santificação, de santidade, que se coloca todos os dias na presença de Deus, pedindo a misericórdia de Deus todos os dias, se humilhando para Deus poder operar na vida dele. Aleluia. Elias arrumou o altar, botou as pedras em ordem, botou a lei, o altar estava em ordem. Elias consertou o altar. O altar já está pronto, o altar já está edificado, consagrado, restaurado. Elias botou o holocausto, que representa o sacrifício de Jesus na cruz. Elias botou a lenha, que representa a oração. Aleluia. E o Senhor falou: tu não bota fogo nenhum em cima desse holocausto, nem na lenha.
com o altar alevantado, com a vida em ordem, com a vida em dia com o Senhor, pode ter certeza, a oração é ouvida. Aleluia, a oração é ouvida. Ele botou o holocausto, o sacrifício, e o Senhor disse: não bota fogo. Eles vão saber que eu sou Deus. Eles vão reconhecer que eu sou Deus de Israel. Eles vão reconhecer que eu falo e eu faço. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Elias mandou os profetas de Baal ainda cavar em volta e jogar água. Aleluia, o nosso Deus é um Deus que acende o fogo. O nosso Deus é um Deus que manda fogo. O nosso Deus é um Deus que manda fogo do céu. Tu vê, irmãos, o homem que tem a vida no altar, ele não teme o desafio da vida. Se tu é uma pessoa de Deus que serve a Deus, e o diabo desafia você, afronta você, não se preocupa, descansa no Senhor. Deus é contigo. Ele vai te honrar na hora certa. Ele vai te honrar, te surpreender no momento certo. Elias mandou eles cavar, vão cavando aí, porque eu não posso perder tempo, vão cavando. E quando eles cavaram, Elias disse: vocês vão encharcar esse holocausto todo, vocês vão jogar água, vocês vão pegar o vaso, vão encher de água e vão jogar água. Quem olhava para Elias estava pensando: não tem como Elias acender um fogo, aleluia, para que o fogo queima. Mas Elias não estava contando com o fogo da terra, não. Elias não estava contando com o fogo de baixo, Elias estava contando com o fogo de cima. E para o fogo ser de cima, aleluia, a pessoa tem que estar pronta para receber de Deus autoridade. Aleluia, eles estavam esperando o fogo aqui de baixo. Quem é de Baal estava esperando o fogo aqui de baixo, mas Elias não. Elias poderia pensar e dizer a eles: eu não estou contando com o fogo daqui, eu estou contando com o fogo de cima. E eu sei que o meu Deus, o meu Redentor, ele vive e está vivo para sempre. Vocês vão reconhecer ele. Aleluia, olha só, irmão. Elias disse: vamos terminar. Jogaram água. Elias invocou o nome do Senhor e o fogo desceu. Elias invocou o nome do Senhor e o fogo desceu, porque o fogo veio de cima. Oh, aleluia! O fogo que vem de cima é do próprio Deus, aleluia. Deus acendeu aquele holocausto, eles reconheceram o poder de Deus e viram o poder de Deus, e aqueles que não acreditaram, todos eles pereceram, todos eles, aleluia, padeceram naquele momento. Não escapou um, aleluia, só permanece de pé aquele que é de Deus. Aquele que é de Deus, ele permanece de pé todos os dias na presença de Deus. O vento vem, ele está de pé, ele está passando a crise espiritual, mas ainda ele está de pé, porque ele é de Deus, porque dentro dele ainda tem o fogo do Espírito Santo de Deus aceso, ainda tem a chama do Espírito Santo ainda acesa dentro dele, e ele não se abala por nada, irmão. Se você tem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, pode ter certeza, nada vai abalar a tua fé, nada vai levar você, irmãos, a desanimar, porque o Espírito Santo, ele te ajuda na tua fraqueza. Levanta a mão, bate palma, dá glória a Deus, aleluia. E Elias lançou um desafio para os profetas de Baal e Azera: tragam 2 bezerros e escolham um, cortem em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. E da mesma forma eu farei. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. E os profetas gritavam por Baal, e nada, se retalhavam e se cortavam, e nada. Passou do meio-dia e nada, era tanta gritaria e nada. Não respondia nada. Gritei mais alto, talvez esteja cochilando.
tem mais alto pode estar viajando. O profeta dizia zombando, pois sabia que seu Deus é soberano. O altar ficou em ruínas, e então chegou a vez de Elias. Reparou o altar, colocou 12 pedras, cavou um rego ao redor, organizou a lenha e ainda mandou jogar água no sacrifício. Ficaram sem entender o que era aquilo. Elias fez uma oração, e naquela mesma hora então Deus respondeu com fogo, 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 surpreendendo todo aquele povo. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Conserta o teu altar para o fogo do céu descer. Não é de todo jeito, não é de toda forma. Tem que remover aquilo que Deus não gosta. Depois que consertares o altar, você vai ver o que acontecerá. E vai descer fogo, fogo, fogo no altar. Fogo, fogo aqui neste lugar. E fogo, fogo pra quem glorificar. Esse fogo é diferente, já está a queimar. Fogo que queima a mentira, que queima a falsidade, que queima a calúnia e a incredulidade, que queima a contenda, que queima a inveja, que queima a fofoca e tudo que não presta. Deus manda te dizer assim: conserta, conserta o altar com muita pressa. Conserta, conserta pra descer fogo na terra. Conserta, conserta, te ajeita, te orienta pra descer fogo do céu. Tem que estar na presença. Conserta, conserta o altar com muita pressa. Conserta, conserta pra descer fogo na terra. Conserta, conserta, te ajeita, te orienta pra descer fogo do céu. Tem que estar na presença. Está descendo fogo, fogo, fogo no altar. Fogo, fogo aqui neste lugar. Fogo, fogo pra quem glorificar. Esse fogo é diferente, já está a queimar. Fogo que queima a mentira, que queima a falsidade, que queima a calúnia e a incredulidade, que queima a contenda, que queima a inveja, que queima a fofoca e tudo que não presta. Deus manda te dizer assim: conserta, conserta o altar com muita pressa. Conserta, conserta pra descer fogo na terra. Conserta, conserta, te ajeita, te orienta pra descer fogo do céu. Tem que estar na presença. Conserta, conserta o altar com muita pressa. Conserta, conserta pra descer fogo na terra. Conserta, conserta, te ajeita, te orienta pra descer fogo do céu. Tem que estar na presença.